Olá pessoal, nessa aula a gente vai estar estudando um pouco mais sobre ferramentas de modelagem. Essas ferramentas de modelagem que a gente vai estudar inicialmente são para polígonos. Eu aconselho vocês sempre a usarem polígonos, mesmo que NURBS seja mais fácil fazer algum tipo de forma, a gente depois transforma o NURBS em polígono para facilitar o trabalho de todo mundo na equipe. Porque se você trabalha sempre com polígonos, você tem uma facilidade lá na frente de fazer os seus shaders, fazer os seus deformers, fazer tudo e sempre se preocupar em como que você vai estar transformando isso em polígono depois. Então, primeiro a gente vai estudar sobre polígonos, depois vou dar uma rápida passagem sobre NURBS, porque NURBS também tem algumas coisas que são fáceis da gente utilizar para criar formas rápidas, né, de modelagem. Então, inicialmente a gente vem aqui na nossa tab Polygons, tá? Então, com a tab Polygons, a gente vai estudar esses menus aqui, ó, que são esses três principais: o Mesh, Edit Mesh e Mesh Tools. Mesh, para quem não sabe do inglês, se chama, é como se fosse malha, tá? Então, isso daqui é malha de polígono que a gente vai estar estudando, esses três menus. Daqui para frente, esses Normal, Color, UV e tudo mais, isso aqui tem relação à textura, que a gente vai ver numa aula da semana para frente. Essa aula a gente vai ver um pouco mais sobre Mesh, então é essas três aqui que a gente vai estar estudando. Inicialmente eu vou estudar com vocês o que é Combine e Separate, são essas duas coisinhas aqui. Combine e Separate é quando você tem formas primitivas e que você quer juntar uma na outra formando um objeto só. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma esfera e um cubo, por exemplo, a gente vai usar muito desses objetos, tá? Objetos simples, primitivos que a gente vai estar usando. Então, por exemplo, se eu tenho esses dois objetos aqui, ó, e eu quero fazer um combine dos dois, porque agora tem dois separados, ó, são bem separados. Se eu vim aqui selecionar os dois objetos, pouco importa a ordem, qualquer ordem funciona. Eu venho aqui no Mesh, Combine, essa opção de Combine aqui, ele vai fazer esse objeto, olha lá, virar um terceiro objeto a partir desses dois aqui que foram transformados, tá? Então esses dois objetos foram transformados nesse daqui e olha lá, agora eu tenho um objeto só. Quando eu seleciono ele na minha viewport, ele vira um objeto só. Então se eu rotaciono, se eu dou escala, ele é como se fosse um objeto único, formado dessas dois primitivos. Não precisa ser somente duas primitivas, pode ser mais primitivos que eu faço a combinação delas. Agora, se eu quiser depois separar esses dois, aí tem um menu também aqui no menu. Aí você vem aqui no Separate. Aí o Separate ele faz o que? Ele desliga uma geometria da outra. Agora eles têm essas duas geometrias. Mas reparem que o Maya em si ele não classifica essas duas geometrias como sendo aquelas duas antigas que ele foi gerado. Ele vai gerar duas outras novas aqui, porque ele não lembra que esse cara foi combinado de duas geometrias, tá? Então ele vai sempre estar fazendo geometrias novas a respeito disso. Bom, isso é o Combine e o Separate que a gente mais utiliza, que são para fazer modelos juntarem ou separarem. Agora, se a gente deletar isso daqui, eu vou mostrar para vocês um outro tipo de combinação de geometrias que a gente tem. Por exemplo, vou pegar uma esfera e um torus, por exemplo. Então, a minha esfera eu quero que ela grude aqui, ó, por exemplo, no meu torus, mas só que ele, por exemplo, não tenha a diferença do combine, porque o combine ele vira aqui, ó, por exemplo, vou fazer um combine só para a gente ver rapidão. Se eu gerar um combine deles, que é o que eu quero explicar, se eu gerar o combine, olha lá, as faces internas de um e do outro, eles estão existindo ainda. Então, por exemplo, se eu pego os vértices desse cara daqui, por exemplo, face, por exemplo. Aqui eu vou gerar um controle para vocês verem, que é com um Ctrl, botão da direita e peço Grow Selection, aqui Nordeste, ele vai aumentar minha seleção, tá? Aumenta minha seleção, aumenta minha seleção. Em vez de eu sempre pedir Grow Selection, eu posso usar um atalho no Maya que chama G. Eu clicar na tecla do teclado G, ele repete o último comando. Então eu posso apertar assim várias vezes e ele vai repetir o último comando de aumentar minha seleção. Aumentando a seleção, reparem, eles estão separados. Se eu mover um componente de um e o componente do outro, mesmo eles sendo um objeto só, eles estão separados pelas faces, tá? Então, só eu vou dar um Ctrl Z para voltar lá antes do Combine, vamos ver. Vamos voltar.
Só para diferenciar isso do que a gente vai estar usando que chama booleans. Booleans é quando a gente faz uniões ou subtrações de objetos em que um não fica com a face do outro. O Maya tenta fazer um cálculo. Vamos lá mostrar esse cálculo. Aqui no Mesh Booleans, eu tenho essas três opções de booleans aqui. Eu vou usar a primeira, union. Se eu faço a union, olha lá, ele vira igualzinho foi o que a gente viu lá no nosso é, combine, com a grande diferença de que aqui no meio, olha, as faces elas não estão internas mais, tá vendo? Se eu pegar agora, tentar selecionar minhas faces, crescer minha seleção, aumenta, olha lá, ele vai selecionar até do outro lado, porque agora as faces estão conectadas. É como se tivesse ligado os edges de um no outro, tá? É uma ligação bem, digamos, popular da palavra porca, porque ele não faz esse edge seguir conexão com esse outro edge, esse edge aqui acaba no nada, não tem um outro edge que segue junto com ele, fica um vértice sobrando aqui sem necessidade. Então é uma ligação bem, para uma boa palavra agora, uma ligação bem simples, mas que funciona em alguns casos se a gente precisar que o modelo seja único dessa maneira. Eu vou dar Ctrl Z, vou usar uma outra opção de booleans para a gente estudar a segunda. Isso daqui é como se fosse matemática de geometria mesmo, tá? A gente seleciona primeiro esse cara e depois esse outro que vai ser um que vai subtrair do primeiro. Então a ordem aqui é muito importante na seleção. No caso, eu selecionei primeiro o torso, depois eu seleciono a minha geometria de esfera e peço aqui diferença. Aqui, olha o que acontece. Ele pega o nosso torso e subtrai dele a nossa geometria, tá? De esfera, no caso. Então virou uma rosquinha com uma mordida. Muito bem. Aqui a gente também pode fazer a interseção, então no caso a gente seleciona as duas, não importa a ordem da mesma forma, pede a interseção, ele calcula, olha, essa aqui é a parte da esfera que estava dentro do tórax e essa é a parte do tórax que estava dentro da esfera. Isso vira uma, uma peça também para a gente, mas reparem que ela é toda simples, ela não tem uma conexão correta dos modelos para fazer uma boa deformação. Isso aqui utiliza-se muito quando você quer fazer um modelo, uma modelagem simples que funcione, por exemplo, para você ter objetos estáticos de cenário, por exemplo, que você não vai precisar fazer eles deformarem, então não vai ter problema esses vértices todos estranhos. Na parte que a gente for estudar deformação de rigging, a gente vai ver que isso daqui faz uma grande diferença, mas isso é mais para frente, quando a gente chegar no setor de rigging. Bom, essa é a primeira aula de ferramentas de polígonos, de coisas técnicas que a gente ainda vai estar estudando essa semana, e foi o que a gente viu agora de combine e separate, que é as coisas que a gente mais usa. Tem esse extract aqui só para finalizar também. Esse extract, ele é basicamente assim, ó, vou dar um Ctrl Z só para não perder. Por exemplo, essa esfera. Se eu der um separate nela, ela só tá ela, não existe o torso, tá? Só tem essa esfera. Se eu tentar dar um separate nela, ele vai falar comigo. Opa, aqui embaixo ele reporta um erro para gente. Olha nessa linha, ele fala erro. Sphere 1 has only one piece. Quer dizer que ele ignorou essa opção porque essa esfera só tem uma peça, ela não tem duas para eu separar. Se eu quiser tirar um pedaço dela, e aí a gente não usa o separate, a gente usa o extract. A gente seleciona algumas faces, no caso essas daqui, no caso que eu selecionei qualquer uma, e pede aqui o extract. Se a gente usa esse extract, olha, a gente tem esse coisinha aqui que habilitou para a gente fazer uma extração com esse manipulador. Então eu posso pegar mesmo mover e mover só essa parte aqui, ó, no caso ele separou duas uma da outra, ok? Então isso daí é só para a gente conhecer umas primeiras ferramentas de modelagem em polígonos que são Combine e Separate, ok? Isso aí, valeu!